A concha de metal escaldante tocou minha testa antes que eu pudesse compreender o que acontecia. O caldo fervente escorreu pelo meu rosto, infiltrando-se nos olhos e descendo pelo pescoço, como um rio de fogo que queimava tudo ao passar. Gritei, um grito profundo, primordial, que emergia de um lugar obscuro dentro de mim, onde toda a dor acumulada dos últimos 8 meses ansiava por explodir. Quem cozinha assim? Berrou Amanda, segurando a concha ainda fumegante. Quem põe tanto sal numa sopa, Cleide? Quem? Eu estava de joelhos no chão da cozinha, a pele ardendo, as mãos trêmulas, tentando enxugar o líquido que continuava a queimar. E, ao fundo, ouvi o volume da televisão aumentar. Roberto, meu único filho, elevava o som para abafar meus gritos. Naquele instante, com a pele latejando e o cheiro de cebola e frango me sufocando, compreendi que havia perdido meu filho muito antes da morte de Henrique. Deixe-me recuar um pouco e contar como uma viúva de 71 anos, sozinha há 8 meses, acabou ajoelhada no chão de uma cozinha que não era sua, sofrendo nas mãos da nora enquanto o filho fingia indiferença. Tudo começou no velório de Henrique. Eu estava sentada em uma cadeira dura, os olhos fixos no caixão, incapaz de acreditar que meu marido de 47 anos partira de repente, vítima de um infarto fulminante. Ele caíra ao consertar a torneira da pia, e eu mal tive tempo de chamar ajuda. Quando os paramédicos chegaram, já era tarde. Roberto apareceu com Amanda, vinda de São Paulo, onde viviam em um apartamento moderno que eu visitara apenas 2 vezes. Meu filho sempre fora distante, e o casamento o tornara ainda mais. Mas no velório, ele me abraçou, chorou em meu ombro. Quando todos se foram, e ficamos só nós três na sala vazia da funerária, ele segurou minha mão e disse: Mãe, você não pode ficar sozinha nessa casa. Venha morar conosco. Eu deveria ter notado o desagrado de Amanda, o silêncio dela. Mas eu estava perdida, apavorada com a ideia de voltar para uma casa vazia. Apenas acenei, murmurando um agradecimento. É só até você se recuperar, disse Amanda, com um tom que agora reconheço como venenoso. 3 semanas depois, eu me mudei. Vendi os móveis, guardei as coisas de Henrique em caixas no quartinho de empregada e cheguei com 2 malas e um coração cheio de esperança tola de que meu filho cuidaria de mim, como eu cuidara dele a vida inteira. A primeira semana foi tolerável. Amanda mal falava comigo e Roberto trabalhava o dia todo. Eu ficava sozinha, tentando me fazer invisível. Na segunda semana, ela jogou uma lista de tarefas na minha frente: lavar roupa, passar, limpar banheiros, cozinhar. Já que você está aqui sem fazer nada, disse ela. Eu aceitei, pois era o mínimo que podia fazer por abrigarem-me. Assim, tornei-me a serviçal não paga da minha própria nora. Acordava às 6, preparava o café, limpava a casa e tinha tudo pronto quando eles voltavam. No início, Roberto agradecia com um beijo rápido, mas com o tempo, até isso sumiu. Eu me fundia ao ambiente, útil, mas invisível. Amanda piorava. Criticava a comida, as roupas, o cheiro da casa. Em frente às amigas, ordenava: Cleide, traga vinho. Cleide, limpe a mesa. Meu quarto era o quartinho de empregada, um espaço apertado com uma cama e caixas de Henrique empilhadas. À noite, eu chorava baixinho, lembrando da nossa vida simples, do orgulho que tínhamos em Roberto. Onde eu errei? Henrique e eu trabalhávamos duro para dar tudo a ele. Agora, eu me sentia um fantasma nessa casa. As humilhações aumentaram. Amanda me chamava para tarefas inúteis, como pegar um copo d'água a poucos metros dela. Roberto ouvia, mas nada fazia. Pensei em voltar para casa, mas eu a vendera para pagar dívidas, e o pouco dinheiro que restara me aterrorizava perder. Os meses passaram
e eu me tornava mais fraca, mais apagada. Até que, em uma quinta-feira, ouvi Amanda e a mãe dela falarem de mim como um fardo. Ela deveria pagar pelo menos R$ 3.000 por mês, disse a mãe. Aquilo me fez pensar no pior, mas segurei firme por Henrique. Dias depois, Amanda me surpreendeu lendo na sala. Você quer descansar? Vá para a cozinha e prepare o almoço. Ela arrancou meu livro e o jogou no chão. Eu o peguei, amassado, e retornei à minha rotina. E então veio aquele dia fatídico, uma terça-feira. Fiz uma sopa de frango perfeita, mas Amanda cuspiu e gritou: Isso vai me matar, como matou o seu marido. Algo se rompeu em mim. A sopa está boa, respondi com firmeza. Ela se levantou, agarrou a concha e me acertou. Caí, o caldo queimando minha pele, e gritei toda a raiva, a humilhação acumulada. Aquele grito ecoou como o fim de tudo. Amanda parou diante de mim, ainda com a concha na mão. Seus olhos estavam tão abertos que, por um instante, pareceu surpreendida com o próprio ato. Mas a surpresa durou apenas um instante, logo substituída por uma máscara de fria dureza. Olha o que você me fez fazer, ela sibilou. Olha o que você me obrigou a fazer, sua velha inútil. Eu estava no chão, o caldo quente escorrendo pelo meu rosto, minhas mãos trêmulas tentando limpar a ardência. E foi então que ouvi o som da televisão, o volume subindo, cada vez mais alto. Roberto aumentara o volume para abafar os meus gritos, para se isentar da obrigação de vir ver o que acontecia, para fingir que sua mãe não estava sofrendo na cozinha. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim, e não foi apenas o meu coração, foi algo mais fundamental. Foi o último fio que ainda me ligava ao meu filho. Foi a esperança, a doce ilusão de que, no fundo, ele ainda me amava, de que se a situação se tornasse insuportável, ele me protegeria. Mas a realidade era outra. Ele havia escolhido o silêncio cômodo do televisor. Ergui-me do chão. Minha testa latejava, queimava. Senti que incharia, mas não me importei. Apanhei a panela de sopa que repousava no fogão e despejei seu conteúdo na pia com um gesto brusco. O metal da panela contra o metal da pia produziu um barulho ensurdecedor. Depois, agarrei os pratos no escorredor e os atirei ao chão. 1, 2, 3. Cada um se desfazendo em 1000 pedaços. Um som agudo e libertador. Amanda recuou, finalmente demonstrando medo. Você enlouqueceu? Ela gritou. Enlouqueci? Repeti, e um riso escapou dos meus lábios. Um riso oco, amargo, que não trazia alegria, apenas dor. Passei 8 meses sendo sua escrava, Amanda. 8 meses de faxina, de cozinha, de humilhação. 8 meses sendo tratada pior que um animal. E você ousa me perguntar se eu enlouqueci? Atirei outro prato. E mais outro. Eu perdi meu marido, minha casa. Perdi tudo o que tinha. Vim para cá em busca de abrigo, de amor, em busca do meu filho. Minha voz falhou, as lágrimas misturando-se ao caldo de galinha em meu rosto. Mas não encontrei nada disso. Apenas você e o seu veneno. Foi quando Roberto surgiu na porta da cozinha. Finalmente. Ele ficou ali, paralisado, observando os destroços, os cacos de louça espalhados e a mim. Seus olhos, no entanto, não encontravam os meus. Desviavam para o chão, para as paredes, para qualquer lugar que não fosse o meu rosto. Mãe, o que você fez? A voz dele era um sussurro cansado. O que eu fiz? Repeti, incrédula. O que eu fiz, Roberto? Sua esposa acabou de jogar uma concha de sopa fervente no meu rosto. Olhe para mim. Olhe.
Forcei-o a me encarar. Minha testa estava vermelha e já começava a inchar, mas Roberto apenas balançou a cabeça. Você deve ter feito algo para provocá-la, ele disse. Amanda não faria isso sem motivo. Aquelas palavras foram um golpe mais cruel que a concha quente. Sem motivo? Sussurrei. Seu pai teria vergonha de você, Roberto. Henrique teria vergonha do homem em que você se transformou. Foi a coisa errada a dizer. Soube no instante em que as palavras deixaram minha boca, mas a dor e a raiva eram grandes demais para contê-las. O rosto de Roberto ficou vermelho. Ele cerrou os punhos. Não fale do meu pai, disse ele, a voz trêmula. Você não tem esse direito. Fui casada com ele por 47 anos, gritei. Tenho todo o direito. E ele sentiria nojo ao ver o próprio filho defender uma mulher que acabou de agredir a mãe. Amanda interveio, pousando a mão no braço de Roberto. Amor, ela está descontrolada. Olhe o estado da cozinha. Precisamos fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Ri novamente, aquele riso sem vida. Vão fazer o quê? Me bater mais? Me trancar no quartinho? Roberto respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. E então, ele proferiu as palavras que eu jamais esperei ouvir do meu próprio filho. Mãe, você precisa ir embora. O mundo ao meu redor silenciou. Ouvi as palavras, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Não era possível. Meu filho, meu único filho, estava me expulsando. O quê? Consegui balbuciar. Você precisa ir. Ele repetiu, ainda sem me olhar nos olhos. Isso não está dando certo. Você e a Amanda não se entendem. É melhor procurar outro lugar. Roberto, eu não tenho para onde ir. Minha voz era um fio suplicante. Vendi minha casa. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. Você tem uma poupança. Amanda intrometeu-se, de braços cruzados. Você mesma disse que guardou um dinheiro da venda da casa? Como ela sabia? Eu nunca lhe contara. Tinha sido ele, Roberto. São 8.000 reais, admiti. É tudo o que me resta no mundo. Se eu usar isso para aluguel e despesas, em poucos meses não terei mais nada. Isso não é problema nosso, retrucou Amanda. Você é adulta, dê um jeito. Olhei para Roberto. Esperei. Esperei que ele dissesse algo, que defendesse sua mãe, que mandasse Amanda se calar. Mas ele permaneceu em silêncio, o olhar fixo no chão. Roberto, por favor, implorei. Eu sou sua mãe. Eu sei, ele disse, a voz exausta. Mas você precisa entender. Eu escolhi a Amanda. Ela é minha esposa. E se eu tiver que escolher entre vocês duas, eu escolho ela. Estava dito. A escolha fora feita. Naquela noite, arrumei minhas malas. Coloquei o que cabia nas 2 valizes velhas que trouxera comigo. As caixas com as coisas de Henrique ficaram para trás. Eu não teria como carregá-las. Roberto apareceu no quartinho quando eu estava prestes a terminar. Estendeu-me 6 notas de 100 reais. Tome, ele disse, para se virar nos primeiros dias. 600 reais. Era esse o preço da minha partida, o valor que ele dava a uma vida inteira de dedicação. Peguei o dinheiro, não por querer, mas por precisar. Guardei-o na carteira sem uma palavra. Desculpa, mãe, Roberto murmurou, mas sua voz era vazia de sentimento. É o melhor para todos. Para todos, menos para mim, pensei em silêncio. Saí daquele apartamento às 10 da noite, arrastando 2 malas pesadas. Desci de elevador, sozinha. O porteiro me viu passar e desviou o olhar. Ele sabia.
Todos no prédio deviam saber que a velha estava sendo expulsa. Parei na calçada, sem saber para onde ir. 10 da noite de uma terça-feira, em São Paulo. Eu tinha 2 malas, R$ 600 e nenhum lugar no mundo. Peguei um táxi para o centro, lembrando-me vagamente de ter visto hotéis baratos por lá. O motorista me observava pelo retrovisor com um olhar que poderia ser de pena ou de nojo. Eu já não sabia mais distinguir. Encontrei um hotel na rua Santa Ifigênia. O letreiro estava apagado, a fachada suja. O homem na recepção confirmou que havia um quarto vago por R$ 100 a diária. Calculei rapidamente. Com R$ 600, poderia ficar por 6 dias. Depois, teria que mexer na poupança. O quarto era um cubículo, menor até que o quartinho de empregada. Uma cama de solteiro com lençóis manchados, um banheiro minúsculo com mofo nas paredes e uma janela que dava para um beco escuro. O ar fedia a cigarro velho e desespero. Mas por 6 dias, aquele buraco seria meu. Sentei-me na cama e chorei. Chorei como não chorava desde a morte de Henrique. Chorei pela vida que perdi, pelo filho que perdi, por mim mesma. Você já se sentiu completamente só no mundo? Como se não restasse mais ninguém. Os 6 dias voaram. Passei a maior parte do tempo deitada, encarando o teto manchado. Saía apenas para comprar pão e água, comendo o mínimo para economizar. No 6º dia, o gerente bateu à porta. Sua diária vence amanhã, ele avisou. Vai renovar? Fiz as contas. Mais uma semana custaria R$ 700. Restariam apenas 5.300 da poupança. Com esse dinheiro, eu poderia sobreviver ali por mais 7 semanas. E depois? A rua. Vou pensar, respondi. Naquela noite, tentei ligar para Roberto, só para ouvir sua voz, para saber se ele sentia minha falta, se havia se arrependido. A chamada caiu na caixa postal, 3 vezes. Na 4ª tentativa, Amanda atendeu. Pare de ligar para este número, ela disse, a voz cortante. Você não é mais bem-vinda em nossas vidas. Nos deixe em paz. E desligou. No 7º dia, não renovei o quarto. Peguei minhas malas e saí. Decidi que economizaria ao máximo o pouco que me restava. Dormiria na rua se preciso fosse. Encontrei um albergue perto da Estação da Luz. A fila era imensa. Dezenas de pessoas com a mesma expressão derrotada que eu devia carregar no rosto. Após 3 horas de espera, a mulher na recepção balançou a cabeça. Sem vagas. Tente amanhã. Andei sem rumo pelas ruas do centro. Era início de dezembro, um calor úmido e sufocante. As alças das malas cortavam meus ombros, minhas pernas doíam. A mancha roxa na minha testa, onde a concha me atingira, ainda era visível. Encontrei uma praça e me sentei em um banco. Fiquei ali até meia-noite, com medo de dormir e ser assaltada. Então, voltei a andar. Andei a noite toda. Quando o sol nasceu, desabei em outro banco, exausta. Foram 3 dias assim, vagando, cochilando em praças, tomando banho em banheiros públicos. No 4º dia, percebi que uma das malas havia sumido. Não sei se a larguei por cansaço ou se foi roubada. Lá se foram metade das minhas roupas, e com elas, o álbum do meu casamento, as memórias palpáveis de uma vida que não existia mais. Chorei ali mesmo, abraçada à mala que restou. Foi no 5º dia que, revirando o fundo da mala restante, encontrei um envelope amarelo, velho e amassado. Franzi o senho, sem qualquer recordação daquele envelope. Abri. Dentro, uma carta manuscrita. Reconheci a caligrafia na mesma hora. Era de Henrique. Minhas mãos tremiam ao desdobrar o papel. Minha querida Cleide, começava a carta. Se você está lendo isto,
É porque eu já parti e você precisa de ajuda. Eu sempre soube que este dia poderia chegar. Por isso, me preparei. Continuei a ler, o coração disparado. Cleide, procure o doutor Rogério Mendes. Ele é meu advogado. O endereço e o telefone estão no cartão anexo. Ele lhe explicará tudo. Mas saiba de uma coisa: você não está sozinha. Nunca esteve. Eu cuidei de você, mesmo depois de partir. Virei a folha. Sei que deve estar achando estranho. Você sempre soube que eu consertava geladeiras. Mas havia outra coisa que eu fazia, Cleide. Eu investia. Comecei pequeno, há muitos anos. Nunca lhe contei. Nunca lhe contei para não preocupá-la. Mas agora você precisa saber. Nós temos dinheiro, Cleide. Muito dinheiro. E é todo seu. Procure o doutor Rogério. Ele cuidará de você como eu cuidaria. Te amo para sempre, seu Henrique. Li a carta uma, duas, três vezes. As palavras dançavam diante dos meus olhos, mas se recusavam a fazer sentido. Henrique? Investidor? Como? Por quê? No envelope encontrei um cartão de visita. Doutor Rogério Mendes, Advocacia e Consultoria Empresarial. Um endereço na Avenida Paulista, um número de telefone. Olhei para o meu estado. Suja, roupas amarrotadas, o cheiro do desamparo. Eu era uma mendiga, mas havia um nome, um telefone, uma fagulha de esperança. Com a esperança a tremeluzir no peito, encontrei um orelhão. A moeda caiu com um estalo metálico e, com os dedos trêmulos, disquei o número. Escritório do Dr. Rogério Mendes. Bom dia, atendeu uma secretária. Bom dia, minha voz saiu rouca. Preciso falar com o Dr. Rogério. É sobre Henrique da Silva. Houve uma pausa. A senhora é a esposa do senhor Henrique? Sou. Cleide da Silva. Um momento, por favor. Após alguns segundos de silêncio, uma voz masculina, grave e séria, soou na linha. Senhora Cleide, aqui é Rogério Mendes. Eu estava aguardando sua ligação. Ele. Ele deixou uma carta. Gaguejei. Disse que o senhor me explicaria tudo. Sim, senhora. E explicarei. Preciso que venha ao meu escritório. A senhora consegue vir hoje? Olhei para minhas roupas, para a mala no chão. Doutor, eu. Eu não estou em condições. Eu estou. Estou na rua. Houve uma longa pausa do outro lado da linha, talvez de surpresa, talvez de pena. Onde a senhora está, exatamente? Dei o endereço da praça. Permaneça onde está. Vou mandar meu motorista buscá-la. Ele chegará em 20 minutos. Por favor, espere. E ele desligou. Fiquei ali, sentada no banco, abraçada à mala, com a carta de Henrique na mão. 20 minutos. Ele disse 20 minutos. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu acreditei. Uma parte de mim recusava-se a crer. Sussurrava que era mentira, que ninguém apareceria, que eu ficaria ali, na minha humilhação, a fazer papel de tola. Mas outra parte, a faísca de esperança que ainda teimava em existir dentro de mim, agarrou-se àquela carta e simplesmente esperou. O carro chegou precisamente 20 minutos depois. Era um sedã preto, discreto, mas de uma elegância que denunciava o seu valor. O motorista, um homem nos seus 50 anos, de fato escuro e postura impecável, desceu e o seu olhar varreu a praça até me encontrar. Não houve desprezo no seu rosto, nem desvio de olhar. Apenas caminhou na minha direção e perguntou, com uma educação que me desarmou: A senhora é Cleide da Silva? Assenti, incapaz de formular uma palavra. Um nó de emoção fechara minha garganta. Vim a pedido do doutor Rogério. Posso levar a sua bagagem? Ele pegou na minha mala.
a única coisa que me restava no mundo, e abriu-me a porta de trás do carro. Entrei devagar, consciente da sujidade das minhas roupas, com medo de manchar o imaculado couro dos bancos. Mas o motorista não disse nada. Apenas fechou a porta, com uma suavidade surpreendente, e ocupou o seu lugar ao volante. Durante o trajeto, os meus olhos fixaram-se na janela. São Paulo desfilava lá fora, uma cidade que eu já não reconhecia, um filme de uma vida que não era a minha. Os arranha-céus da Paulista, as pessoas apressadas em trajes elegantes, as montras das lojas de luxo. Eu não pertencia àquele mundo. Talvez, no fundo, nunca tivesse pertencido. O escritório ficava num imponente edifício comercial, uma torre de vidro espelhado. O motorista estacionou na garagem e acompanhou-me em silêncio até o elevador, que subiu suavemente até ao 12º andar. Quando as portas se abriram, deparei-me com uma recepção moderna, sofás de couro, quadros abstratos e um aroma a café fresco no ar. A recepcionista, uma jovem de cabelo impecavelmente preso e sorriso profissional, levantou-se assim que me viu. O seu sorriso não vacilou, embora os seus olhos, num relance rápido, mas incisivo, tivessem registrado todo o meu estado. As roupas sujas, o cabelo emaranhado, as nódoas negras no meu rosto. Senhora Cleide, o Dr. Rogério está à sua espera. Por favor, acompanhe-me. Guiou-me por um corredor até uma sala ampla, dominada por uma enorme secretária de madeira escura. Atrás dela, um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos, óculos e um fato impecável, levantou-se. Senhora Cleide, disse ele, contornando a mesa com a mão estendida. Sou o Dr. Rogério Mendes. É uma honra conhecê-la finalmente. O Henrique falava muito da senhora. Apertei-lhe a mão, ainda a flutuar numa névoa de incredulidade. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma poltrona confortável. Aceita uma água? Um café? Algo para comer? Água, por favor. Consegui murmurar. Ele pediu à secretária que trouxesse água e também algumas sanduíches. Quando ficamos a sós, sentou-se e olhou-me com uma expressão gentil, quase paternal. Senhora Cleide, imagino a sua confusão. O Henrique pediu-me que cuidasse de tudo com a máxima discrição até que a senhora me procurasse. Ele acreditava que, se algo lhe acontecesse, a senhora eventualmente precisaria de ajuda e encontrar-me-ia através das pistas que deixou. Eu não entendo. A minha voz saiu fraca, um fio. A carta fala em investimentos, em dinheiro. Mas o Henrique era técnico de refrigeração. Nós sempre vivemos com pouco. Como é que ele podia ter investimentos? Completou o Dr. Rogério. Sim. O Henrique começou há mais de 30 anos, quando ainda eram jovens. Comprou um pequeno imóvel com as economias que tinha. Remodelou-o, alugou-o, com o lucro comprou outro e depois outro. Foi um crescimento lento, mas consistente. Ele era um homem inteligente, senhora Cleide. Muito inteligente e paciente. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Vou ser direto, pois sei que está a sofrer e precisa de clareza. O Henrique deixou-lhe um patrimônio, avaliado em aproximadamente 32 milhões de reais. 32 milhões. A cifra ecoou na minha mente, um som estranho, desprovido de significado. Não podia ser real. Isso, isso não é possível, sussurrei. É possível e é real, afirmou ele, virando a pasta na minha direção. Estava repleta de documentos, folhas de cálculo, números. A senhora é proprietária de 17 imóveis comerciais em São Paulo, incluindo 3 prédios residenciais completos. Há também investimentos em ações, fundos imobiliários e aplicações de renda fixa. Tudo está em seu nome.
O Henrique transferiu tudo há anos, mas nunca lhe contou porque não queria que o dinheiro mudasse quem vocês eram. As minhas mãos tremiam ao olhar para aqueles papéis. Havia números, moradas, valores. Era tudo assustadoramente real. Ele também deixou uma segunda carta, disse o Dr. Rogério, entregando-me outro envelope. Esta só deveria ser entregue quando a senhora viesse ter comigo. O Henrique foi muito específico. Abri o envelope com os dedos trêmulos. Lá dentro, a caligrafia familiar do meu Henrique. Minha Cleide, se estás a ler isto no escritório do Rogério, é porque o pior aconteceu. Eu temia que isto pudesse acontecer. O nosso filho, o nosso Roberto. Eu vi-o mudar ao longo dos anos. Vi-o fraquejar, escolher a aparência em detrimento do caráter. Perdoei-lhe, porque é nosso filho. Mas eu sabia que se algo me acontecesse, ele não cuidaria de ti como devia. Por isso, preparei tudo. Cleide, tu és rica. Nunca mais vais precisar de depender de ninguém. Nunca mais terás de baixar a cabeça. Usa este dinheiro para viver, finalmente, a vida que sempre mereceste. E se o Roberto te magoou, se te abandonou, sabe que agora tens o poder de te defender. Um detalhe que o Rogério te explicará melhor. Um dos prédios que possuis fica na Rua dos Pinheiros, 847. O apartamento 905. Isso deve significar algo para ti. Usa essa informação como achares melhor. Amo-te para sempre e estarei sempre a proteger-te, mesmo de longe. Teu, Henrique. Rua dos Pinheiros, 847, apartamento 905. Era a morada do Roberto, onde o meu filho morava. Levantei os olhos para o Dr. Rogério, o ar a faltar-me nos pulmões. Eu sou dona do prédio onde o meu filho mora? Ele assentiu, com uma expressão não de pena, mas de profunda compreensão. Sim, senhora. O Henrique comprou esse prédio há 15 anos. Na altura, o Roberto procurava um apartamento e o Henrique, através de uma empresa terceira para que ele não soubesse, ofereceu-lhe o apartamento por um aluguer simbólico de R$ 1.200, muito abaixo do valor de mercado. O Roberto pensa que conseguiu um negócio através de um amigo. Nunca soube que o verdadeiro proprietário era o pai. E agora é a senhora. Eu era dona do apartamento do meu filho, onde ele morava com a Amanda, de onde ele me tinha expulsado. Quanto vale esse apartamento? Perguntei, a voz fria. No mercado atual? Entre 7.500 a 8.000 reais por mês. O Roberto pagava 1.200. Por minha causa. Pelo dinheiro de Henrique, que eu nem sabia existir. E os outros inquilinos do prédio? Insisti. Quanto pagam? Todos pagam o valor de mercado. O Roberto era o único com esse desconto familiar. O Henrique fazia questão. Queria ajudar o filho, mas também sabia que o estava, de certa forma, a mimar. Por isso, deixou-lhe esta informação, para que a senhora pudesse decidir o que fazer. O que fazer? Eu sabia exatamente o que fazer. E você? Se descobrisse que tem o poder de virar do avesso a vida de quem o destruiu, o que faria? Passei os 3 dias seguintes no escritório do Dr. Rogério, a mergulhar nos detalhes do meu patrimônio. Ele tinha me reservado um quarto num hotel de 5 estrelas, com banheira de hidromassagem e vista para a Paulista. Deu-me um cartão de crédito da empresa e incentivou-me a comprar roupas novas, a cuidar de mim. Na primeira noite, tomei um banho que durou quase 1 hora. Deixei o jato de água quente levar a sujidade da rua, a humilhação, a dor. Quando saí, olhei-me ao espelho. O meu corpo ainda estava magro demais, as olheiras fundas, a nódoa negra da concha na testa ainda visível. Mas nos meus olhos havia algo novo. Uma chama que não existia antes. Era uma mistura de raiva, determinação e poder.
No segundo dia, fui a um salão de beleza de luxo. Cortei e pintei o cabelo, escondendo os fios brancos, arranjei as unhas. Entrei em lojas onde nunca sonhara pôr os pés e comprei vestidos elegantes, sapatos de salto, uma carteira de couro. Cada vez que uma etiqueta com um preço absurdo me assaltava à vista, eu repetia para mim mesma: eu posso pagar. Eu sou rica. No terceiro dia, voltei ao escritório do Dr. Rogério. Desta vez, quem entrou não era a mulher destroçada de dias antes. Era outra pessoa. Uma mulher com dinheiro, poder e, acima de tudo, opções. Senhora Cleide, disse ele ao ver-me, está diferente. Estou, respondi, sentando-me com as costas direitas e a cabeça erguida. E agora preciso da sua ajuda. Claro, do que precisa? Primeiro, o contrato de aluguer do meu filho. Existe alguma cláusula que impeça o aumento do valor? O Dr. Rogério folheou uns papéis. O contrato é anual e permite o reajuste pelo índice de mercado. O próximo vencimento é daqui a 2 semanas. Ótimo. Quero que envie uma notificação formal de reajuste. Aumente o aluguer para o valor de mercado. R$ 8.000. Ele olhou-me por cima dos óculos. Tenha certeza? Isso representa um aumento de quase 700%. Absoluta. E não quero que o meu nome apareça. Use o nome da empresa administradora, Mendes Empreendimentos, correto? Correto. Então, faça-o em nome da empresa. O Roberto não pode saber que sou eu. Ele assentiu, tomando nota. Mais alguma coisa? Sim. Quero saber onde a Amanda trabalha. E se algum dos clientes dela aluga imóveis meus. Ele sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas estava lá. Vou investigar e trago-lhe as informações amanhã. Saí daquele escritório com uma sensação estranha no peito. Não era alegria. Era algo mais frio, mais calculado. Era o sabor da vingança, antes mesmo de ser servida. Uma semana depois, a notificação chegou ao Roberto. Eu soube porque o Dr. Rogério tinha alguém de confiança no prédio que me mantinha informada. Ele ligou para a administradora, aos gritos, a dizer que era um absurdo, que era um inquilino exemplar. A resposta foi simples. O senhor beneficiava de um valor promocional que expirou. Este é o valor de mercado. Se não concordar, tem a porta da rua. Ele tentou negociar. Ofereceu 2.000, 3.000. Mas a administradora, sob as minhas ordens, foi irredutível. 8.000. Ou rua. Entretanto, o Dr. Rogério descobriu algo interessante sobre a Amanda. Ela era gerente de marketing numa empresa de cosméticos. O principal cliente dessa empresa? Uma rede de clínicas de estética com 4 unidades. E adivinhe quem era a proprietária dos imóveis onde funcionavam 3 dessas clínicas? Eu. Foi simples. Aumentei também o aluguer das clínicas. Não de forma tão óbvia como fiz com o Roberto, mas o suficiente para que o cliente começasse a sentir o aperto e a pressionar a empresa de cosméticos. E a empresa começou a cortar custos. O primeiro corte foi a gerente de marketing, cujo desempenho recente tinha sido convenientemente questionável. 3 semanas depois do aumento do aluguer do Roberto, a Amanda foi despedida. Quando o doutor Rogério me contou, senti de novo aquela sensação fria. Não era remorso. Era a mais pura satisfação. Roberto e Amanda estavam agora numa situação desesperada. O aluguer subira para 8.000, a Amanda estava desempregada e a única fonte de rendimento era o salário de Roberto, cerca de 6.500 por mês. As contas não batiam certo. Mas eu não parei. Ainda não era suficiente para pagar por tudo o que me tinham feito. 2 meses depois, o Roberto atrasou o aluguer. Foram apenas 5 dias, mas foram o suficiente. O Dr. Rogério deu início ao processo de despejo. Roberto ligou desesperado,
a implorar por mais tempo. A resposta foi profissional e gélida. O contrato é claro quanto a atrasos. O processo já foi iniciado. Foi por essa altura que comecei a fazer voluntariado numa ONG que ajudava pessoas em situação de rua. Irônico. Eu ajudava a servir refeições, a organizar donativos. Era uma forma de me manter humana, de não deixar que a vingança me consumisse por completo. Eu via ali pessoas que estavam onde eu estive e compreendia a sua dor, o seu desespero, a sua invisibilidade. Mas quando voltava para a minha nova vida, para o meu apartamento luxuoso, para as minhas roupas caras, para a minha conta bancária infindável, lembrava-me do Roberto a aumentar o volume da televisão, da Amanda a atirar-me a concha, e a raiva regressava, fria e controlada. 3 meses depois, deu-se a audiência de despejo. Eu estava lá, claro, mas de forma anônima. Óculos escuros, um chapéu de abas largas, roupas que não chamavam a atenção. Sentei-me no fundo da sala e observei o espetáculo. Roberto chegou sozinho. Estava magro, com olheiras profundas, o fato velho e amarrotado. Parecia ter envelhecido 10 anos em 4 meses. Quando o juiz lhe perguntou se tinha alguma defesa, ele tentou explicar a sua situação: a esposa desempregada, as dificuldades financeiras. Mas o senhor atrasou o pagamento 3 vezes nos últimos 2 meses, observou o juiz, folheando os documentos. E não apresentou nenhuma proposta concreta para quitar a dívida. Eu vou pagar, meritíssimo, disse Roberto, a voz embargada. Eu só preciso de mais tempo. O proprietário não é obrigado a conceder mais tempo. O senhor está inadimplente. A sentença é de despejo. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. As palavras do oficial de justiça ecoaram na sala, e eu vi o corpo do meu filho ceder na cadeira, o rosto afundar entre as mãos. E pela primeira vez em meses, uma pontada aguda me atravessou, algo que não era raiva, era dor. Uma dor que era por ele. Pela criança que um dia criei e que se tornara aquele homem fraco, quebrado. Mas a fisgada de compaixão foi breve, afogada pelas memórias que voltaram como um maremoto. Lembrei-me do asfalto frio, da fome que rói, das minhas mãos revirando o lixo em busca de algo para comer. Lembrei-me dele a entregar-me R$ 600, como quem concede uma esmola. Lembrei-me da sua escolha. Amanda, e não a própria mãe. Não, eu não sentiria pena. Ainda não. Na semana seguinte, a notícia da partida de Amanda chegou-me aos ouvidos. O doutor Rogério, meu advogado, tinha os seus contatos no prédio. O porteiro contou que ela saíra numa manhã de domingo com 3 malas, entrara num táxi e simplesmente se fora. Sem despedidas. Roberto ficara sozinho naquele apartamento condenado, com um prazo de 30 dias e sem um tostão para alugar outro lugar. Eu deveria ter sentido satisfação, um triunfo frio. Mas o que senti foi um vazio estranho. Não era pena, nem exatamente tristeza. Era um limbo entre os dois sentimentos. Como se uma parte de mim ainda fosse a mãe que amava incondicionalmente, mas a outra, a parte que dormira na rua, que fora humilhada e expulsa, essa estava gélida, distante. 2 semanas depois, o telefone tocou. Era o doutor Rogério. Dona Cleide, o seu filho pediu para falar com o proprietário do imóvel. O meu coração disparou. Ele pediu o quê? Ligou para a administradora. Disse que precisa de uma conversa pessoal. Quer negociar, implorar por mais prazo. É um clássico em casos de despejo. Acham que falando diretamente com o dono, podem despertar alguma compaixão. E o que o senhor respondeu? Que iria consultar o proprietário. A decisão é sua, dona Cleide. Quer recebê-lo? O silêncio pesou na linha.
Parte de mim gritava que não. Queria deixá-lo sofrer, sem nunca saber que era eu por trás de tudo. Mas outra parte, essa precisava do confronto. Precisava olhá-lo nos olhos e fazê-lo entender a dimensão do que fizera. Sim, disse eu por fim. Marque uma reunião, mas no seu escritório. E não diga quem é o proprietário. Apenas que a pessoa concordou em recebê-lo. 3 dias depois, numa terça-feira, às 3 da tarde, eu esperava na sala do Dr. Rogério. Tinha me preparado para aquele momento como uma atriz para o seu grande papel. Um vestido elegante, sapatos de salto, o cabelo e a maquilhagem impecáveis. Eu não era mais a velha que ele expulsara. Eu era uma empresária. E era exatamente isso que eu me tornara. Ele chegou, avisou a secretária pelo interfone. O meu coração martelava contra as costelas. Respirei fundo. Mande-o entrar daqui a 2 minutos. Quero que ele espere. Sentei-me atrás da imponente mesa de mogno. O Dr. Rogério ofereceu-se para ficar, mas eu recusei. Aquilo era entre mim e o meu filho, apenas entre nós os dois. Ouvi passos no corredor. A porta abriu-se. Roberto entrou de cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso da derrota. Usava umas calças de ganga gastas e uma camisa amarrotada. O cabelo despenteado. Parecia, de facto, um homem destruído. Boa tarde, disse ele, sem levantar os olhos. Agradeço por me receber. Sei que o senhor deve estar ocupado, mas eu precisava. Foi então que o seu olhar subiu e encontrou o meu. O rosto dele congelou. A cor drenou-se da sua pele. A boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Ele ficou ali, paralisado, a encarar-me como se visse um fantasma. Olá, Roberto, disse eu, a voz surpreendentemente calma e controlada. Senta-te. Ele não se moveu. Continuava a processar a cena, os olhos a saltar do meu rosto para a sala, para a mesa e de volta para mim. Mãe? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Mãe, o que é que estás a fazer aqui? Eu trabalho aqui. Menti. Bem, não era uma mentira completa. Eu era cliente. A melhor pergunta é: o que é que tu estás a fazer aqui, Roberto? Ele abanou a cabeça, confuso. Eu. Eu vim falar com o proprietário do meu apartamento. Marquei uma reunião com. E então, eu vi. Vi o momento exato em que a compreensão o atingiu como um soco. Os olhos arregalaram-se. A cor voltou ao seu rosto num rubor violento. Não, sussurrou ele. Não, não pode ser. Pode, sim, afirmei, cruzando as mãos sobre a mesa. Senta-te, Roberto. Vamos conversar. Ele cambaleou até a cadeira e deixou-se cair, o corpo a tremer. Tu és a proprietária? Sou. Do prédio inteiro, na verdade. E de mais 16 imóveis em São Paulo. E de mais algumas coisinhas. Mas isso não é importante agora. Isso não faz sentido, disse ele, passando as mãos pelo cabelo. Tu não tinhas dinheiro. Estavas. Estavas na rua, com R$ 600. Como é que pode ser? O teu pai? Interrompi. O Henrique deixou-me tudo. 32 milhões de reais, Roberto. O teu pai investiu durante mais de 30 anos. Construiu um império silencioso e deixou-o para mim. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. 32 milhões, repetiu, a voz quebrada. E eu expulsei-te de casa com R$ 600. Expulsaste, porque a tua mulher mandou, porque és fraco demais para defenderes a tua própria mãe. Mãe, eu. Não me chames de mãe. Cortei, a voz dura como aço.
Perdeste esse direito quando aumentaste o volume da televisão para não ouvires os meus gritos. Quando me deste R$ 600 e me fechaste a porta na cara. Quando escolheste aquela mulher em vez de quem te deu a vida. Roberto desabou num pranto convulsivo. Soluços altos sacudiam o seu corpo. Eu sinto muito, chorava ele. Eu sei que fui um covarde. Eu sei. Tu sabes o que eu passei depois que me expulsaste? Perguntei, levantando-me e caminhando até ele. Queres saber? Eu dormi na rua, Roberto. Na rua. Rebusquei comida do lixo. Passei fome. Passei frio. Fui invisível. Consegues imaginar isso? A tua mãe, uma mulher de 71 anos, a dormir num banco de jardim? Para, por favor, implorou ele, cobrindo o rosto. Não vou parar. Precisas de ouvir. Perdi uma das minhas malas, com as minhas roupas, o meu álbum de casamento. Alguém a roubou? Deixei-a cair? Nem sei. Estava tão exausta que não conseguia pensar. Todas as noites eu pensava em desistir. Mãe, eu. Mas depois encontrei a carta do teu pai e descobri que nunca mais ia precisar de ti, nem de ninguém. E sabes que mais? Descobri que sempre viveste às minhas custas. Aquele apartamento barato que conseguiste era o teu pai, através de empresas de fachada, a subsidiar a tua vida. Pagavas R$ 1.200 por um apartamento que valia 8.000. A diferença? Éramos nós a bancar a tua vida de mentira. Roberto estava destroçado. Eu não sabia, conseguiu dizer entre soluços. Juro que não sabia. Eu sei que não sabias. O teu pai não queria estragar-te, mas estragou-te na mesma, não foi? Porque cresceste a achar que eras um vencedor, quando na verdade tudo te foi dado. Ele levantou o rosto vermelho e inchado. O que queres de mim? Queres que eu implore? Que me arraste? Eu faço o que tu quiseres. Só peço que pares o despejo. Eu não tenho para onde ir. A Amanda deixou-te? Fingi surpresa. Que pena. A mulher por quem abandonaste a tua mãe abandonou-te quando o dinheiro acabou. Que irônico, não achas? Eu mereço, disse ele. Mereço tudo isto. Mas, por favor, dá-me uma oportunidade. Voltei para a minha cadeira. Não vais trabalhar para mim, Roberto. E eu não vou parar o despejo. Mãe, por favor. Durante 8 meses eu implorei por um pouco de respeito. E recebi humilhação. Achas que agora, que descobriste que tenho poder, vou simplesmente perdoar tudo? Eu sou teu filho, a única família que tens. Deixaste de ser a minha família quando me puseste na rua? Família protege, família cuida. Ele baixou a cabeça. O que posso fazer para que me perdoes? Não sei se existe perdão para o que fizeste, respondi com honestidade. Mas a existir, vai exigir que te tornes um homem de quem o teu pai se orgulharia. Eu vou mudar. Eu prometo. Promessas são fáceis. Tens 30 dias. Usa-os para pensar na vida que levaste. Talvez, quando estiveres a trabalhar arduamente para sobreviver, comeces a entender. Vou ficar na rua, disse ele em pânico. Provavelmente não. Vais sobreviver. Eu sobrevivi e sou uma velha. Tu, com 43 anos, vais conseguir. Levantei-me, sinalizando o fim da reunião. Podes ir. À porta, ele parou e virou-se. Eu amo-te, mãe. Sempre te amei. Só fui fraco demais para o demonstrar. Eu sei, respondi, e a minha voz saiu mais suave. Mas amor sem ação é uma palavra vazia. Ele saiu. E então, sozinha naquela sala imensa, eu deixei as minhas próprias lágrimas caírem. Eu tinha conseguido a minha vingança,
Mas por que é que me sentia tão vazia? Os meses seguintes foram estranhos. Roberto desocupou o apartamento. Soube que morava num quarto alugado na Zona Leste e trabalhava num pequeno escritório de contabilidade. Eu, por outro lado, construía uma nova vida. Comprei um apartamento na Vila Madalena, viajei, aprendi a gerir o meu patrimônio, mas continuei o meu trabalho voluntário. 3 vezes por semana, eu servia comida numa ONG para pessoas em situação de rua. E em cada rosto cansado, eu via a mim mesma. Foi numa dessas manhãs que o vi. Roberto, na fila, de roupa simples, segurando uma marmita vazia. Os nossos olhos encontraram-se. Ele corou de vergonha e ameaçou sair. Fica, disse eu, em voz baixa. É a tua vez. Servi-lhe a sopa. As nossas mãos tocaram-se por um instante. Obrigado, sussurrou ele. Depois daquele dia, ele continuou a aparecer, uma vez por semana. Nunca falávamos. Apenas aquela troca de olhares, aquele toque breve. No terceiro mês, ele apareceu diferente. Mais limpo, cabelo cortado, camisa nova. Em vez de estender a marmita, disse: Consegui um emprego melhor. Começo na próxima semana. Não vou precisar de vir mais aqui? Que bom, respondi, e era sincero. Fico feliz por ti. Eu queria agradecer-te por não me teres ajudado. Sei que sou estranho, mas estes meses foram os mais importantes da minha vida. Eu entendi muita coisa. Estavas a ser, corrigiu ele. Comecei a fazer terapia. Moro num apartamento pequeno, mas é honesto. É meu. Isso é bom, Roberto. Ele hesitou. Achas que um dia podíamos tomar um café? Conversar? Olhei para o meu filho, para o homem em que ele se estava a transformar. Já não era o covarde que aumentara o volume da televisão. Era alguém que estava a tentar. Talvez, respondi. Um dia, quando você provar a si mesmo, não a mim, mas a si mesmo, que a mudança foi real. Com os olhos marejados, ele apenas assentiu. Eu vou provar, disse ele, a voz embargada. Mesmo que leve anos, eu vou provar. E então, ele se foi. Hoje, 2 anos se passaram desde aquele encontro no escritório do Dr. Rogério. E a vida que levo agora é uma que mal reconheço como minha. Respiro o ar de um apartamento esplêndido, viajo para onde o coração me leva, invisto nos projetos que despertam a minha paixão. Mas o que realmente importa, o que transcende tudo isso, é que reencontrei a minha dignidade. Recuperei meu poder, minha voz. Não sou mais a sombra invisível, a mulher encurvada que se contentava com migalhas. Eu sou Cleide, sou próspera, sou forte. E jurei a mim mesma que nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir pequena. Roberto me liga, uma vez por mês. Ele fala sobre a sua vida, sobre os seus dias. Nunca pede nada, apenas partilha. E aos poucos, num ritmo lento e cuidadoso, algo começa a se reerguer entre nós. Não é o que foi um dia, e sei que nunca será, mas é algo novo. Talvez algo mais genuíno. Na semana passada, ele ligou novamente. Contou que completara um ano de terapia, que fora promovido no trabalho e que estava economizando para alugar o seu próprio apartamento. E eu estive a pensar. Ele começou, com a voz vacilante do outro lado da linha. Talvez pudéssemos tomar aquele café. Não precisa ser agora. Somente quando você se sentir preparada. Se um dia se sentir preparada. Um silêncio pairou entre nós enquanto eu refletia. Talvez
respondi por fim. Um dia. E desta vez, ao desligar o telefone, um sorriso brotou em meus lábios. Percebi que o perdão não é esquecer, nem apagar o que aconteceu. Perdoar é tomar a decisão de que o passado não irá mais ditar o seu presente. É seguir em frente, mais forte, mais sábia, mais inteira. Henrique me deu as ferramentas para me defender, mas a escolha de não me destruir no processo foi minha. Fui eu quem escolheu evoluir, quem escolheu ajudar outras pessoas e, ainda assim, preservar a minha força. Obrigada por me acompanhar até o final desta jornada. Se esta história ressoou em você de alguma forma, se você já viveu algo semelhante ou conhece alguém que precise ouvir estas palavras, por favor, partilhe, para que mais e mais pessoas compreendam que nunca é tarde demais para recomeçar. Que a dor não é um destino, que podemos cair, podemos ser quebrados, mas também podemos nos reerguer. E quando você se reerguer, que seja com a cabeça bem erguida,